para você chamar novamente, tá bom? Ah, agora apareceu! Apareceu? Ah, então era aqui, era alguma coisa que tinha feito aqui. Oi, Gabriel! Oi! Cadê o neném da tia? Lindo! Lindo! Hoje a festa é toda do Gabriel, gente. A gente não vai conseguir nem falar, a gente só vai conseguir ficar paparicando o Gabriel, ó. Olha, a gente ainda não se encontrou para conversar, né? Mas a gente parece já família. Parece que já se conhece pessoalmente. Né, gente? É muito engraçado como é que Deus faz as coisas, né? Olha, é verdade. Eu, sinceramente, eu fiquei muito emocionada. Porque no dia da nossa live, que eu não consegui gravar, lembra? Eu não consegui gravar no final, deu também um problema. Mas naquele dia, nós profetizamos tanto, né? Que um milagre ia acontecer, que o Gabriel ia ser curado de forma sobrenatural. Porque só mesmo Deus para fazer acontecer. E o sobrenatural ia acontecer na vida do Gabriel. E eu não sei se foi 1 ou 2 semanas depois, né, Suzane? Né, Fábio? Ele a gente recebeu a resposta, né? A resposta de Deus chegou, ele conseguiu o remédio dele. E aí tinham tantas... Olha só, eu vou parar de falar, tá? Porque eu falo pra caramba, se eu ficar falando, eu vou contar a história. Parece até que o Gabriel é meu filho. Vou ficar calada e vou pedir para que vocês contem para o nosso público, né? Como foi toda a história, resumidamente, tá? O antes e o depois. E eu vou ficar só aqui de ó. Só agora é só beijinho do Gabriel. Agora é só alegria. Ainda é só alegria, graças a Deus, graças a Deus. Oi, tempo e temporais. Beijo. Muito beijinho, Márcia Cláudia. Faz um coraçãozinho. Olha, mostra o coração. Meu amor. Ai, que alegria, gente. Graças a Deus que agora a gente está podendo rir, né? Está podendo presençar. Eu lembro que a Suzane chorou na nossa live, né, Suzane? O nosso foi foram tempos muito difíceis, né, que nós vivemos. Deserto, né? Foi um deserto. Sim, com certeza, com certeza. Eu não posso imaginar, não posso. Só quem passa por isso é que imagina a dor, né, que é ver um filho doente e você não poder fazer nada. E o que você pode fazer, né? Eu esqueci o nome do pai, eu falo Fábio. Fábio Antônio. Ele fazia dancinha, né, Antônio? Para arrecadar dinheiro. Pelo Gabriel. Contem vocês aí, contem vocês. Vou ficar só quietinho. Tá bom. Então, esse aqui é o nosso filho Gabriel. O Gabriel ele foi planejado durante 12 anos. Então, foram 12 anos de muito planejamento. Aguardando por esse momento tão especial, né? Hoje nós estamos há 15 anos casados. E então foram 12 anos de muito planejamento. E quando a gente resolveu, né, engravidar, digamos assim, então foi um momento de muita alegria. A minha gestação foi a melhor dos mundos. Foi tudo ótimo. E o Gabriel nasceu, né, no dia 9 de fevereiro. Mês que vem ele completará 3 aninhos. Olha, fevereiro é o meu mês. Eu tenho um filho de fevereiro e eu sou de fevereiro. É mesmo. Vamos fazer uma Gabriel nasceu em 2020. Ele nasceu em 2020, né? E foi tudo tranquilo. Sendo que quando o Gabriel completou 6 meses de vida, a gente sempre levou o Gabriel ao pediatra, exame de rotina, né? Consulta normal. E aí, quando o Gabriel completou 6 meses de vida, o pediatra percebeu que o Gabriel, ele não conseguia manter a cabecinha durinha, o tronco, né, durinho, ele era hipotônico. Ele colocou o Gabriel sentado sobre a mesa, o Gabriel, o corpinho dele ficou caído, então ele não conseguia manter durinho o tronco, né, nem a cabecinha. Nós, por sermos marinheiros de primeira viagem, a gente acreditava que estava dentro da normalidade. Poderia ser algum atraso dele. Né? Exatamente. E aí o pediatra percebeu esse comportamento no Gabriel, aí ele já levou um pontinho de interrogação, olha, vamos monitorar o Gabriel, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo, vamos aguardar mais um mês.
Se daqui Olha, um mês... Suzane, nós Oi. estamos com 116 visualizações, hein? Olha aí. Que bom, né? Que bom. Legal. Boa noite para todos. Bem-vindos Boa noite, todos. sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos aqui. Com certeza. Com Vamos certeza. curtir, pessoal. Vamos botar o coraçãozinho aí. É isso aí. Vamos curtir. E assim, o nosso objetivo hoje também, Cláudia, é poder levar essa nossa história, né, para todas as outras pessoas que... Talvez tenham pessoas que participaram da nossa campanha, talvez tenham pessoas que pela primeira vez estão ouvindo falar sobre a história do Gabriel, mas que vocês possam levar essas histórias, essa nossa história para outras famílias. E caso vocês... Nós esperamos que não, mas caso vocês vivenciem essa situação com outras pessoas, vocês já possam saber, parece aquela história do Gabriel, entendeu? Porque na nossa época, a gente nunca tinha ouvido falar sobre a doença do Gabriel. Então foi tudo muito novo. Se a gente já tivesse tido uma experiência, ouvido alguma história parecida, a gente poderia associar. Mas a gente não sabia, nunca tinha ouvido falar. Então foi tudo muito novidade. E aí o Gabriel completou 7 meses de vida. Levamos o Gabriel ao pediatra. E o Gabriel teve o mesmo comportamento. A cabecinha molinha, o tronquinho também, não conseguia ficar sentado. E aí foi quando o pediatra já orientou a gente a procurar um neuropediatra. O neuropediatra pediu para ele fazer alguns exames, hemograma completo, ressonância magnética do crânio, já indicou a gente para ir para fisioterapia e passou um teste de genética. Nesse teste de genética que acusou, né, a AME, que é a atrofia muscular espinhal. A gente nunca tinha ouvido falar dessa doença, então para a gente foi um baque, mas quando a gente começou a sondar, a pesquisar sobre a doença, a gente viu o quão grave era essa doença. É uma doença rara, que a cada 10 mil bebês que nascem, uma criança nasce com essa doença. É uma doença que mata, uma doença degenerativa, uma doença que atrofia os músculos da criança. Então, só um minutinho. Gente, Caiu. Tudo pode acontecer. É ao vivo. Ao vivo. E aí, Cláudia, então foi um baque que nós recebemos, né? Com o nosso bebezinho de 7 meses de vida, recebeu um diagnóstico desse. E para piorar, a gente sabia que tinha uma medicação, né, que poderia ajudar o nosso filho. Existem hoje 3 medicações. 2 medicações que ajudam a desacelerar a doença e uma medicação que ajuda a produzir a proteína que o nosso filho precisava, né? E que ainda precisa. Sendo que essa medicação é uma medicação muito cara, né? Na época, 12 milhões. 12 milhões. Gente, 12 milhões. 12 milhões. Como pode? Então, Um medicamento custar tão caro? Então, a gente ficou sem chão, a gente ficou sem norte, sem sul, sem leste, sem saber o que fazer. E um desespero total. E foi quando a gente iniciou a nossa campanha, né? A gente iniciou a nossa campanha. A Cláudia, inclusive, nos ajudou, né? No período da campanha. Ela com o nosso bebezinho. Sim, né? Deixa a Cláudia depois falar sobre o dela. Não, porque na época a Cláudia ela estava publicando o livro, ela nos ajudou, a gente vai chegar mas a gente vai chegar nessa questão ainda. Então, nós fizemos várias ações na época, ações de ir para a rua mesmo, de pedir dinheiro, de ir com cofrinho em mãos, com banner, contando a história do nosso filho. Então, assim, foi muito difícil. Muitas pessoas não acreditavam na história, achavam que era feio. Isso, as pessoas não acreditam. Na época, eu até falei com várias pessoas, eu gostaria muito que fosse tudo mentira, que fosse uma pura farsa, que meu filho estivesse bem, que meu filho estivesse andando, que estivesse de pé, que conseguisse sentar sozinho. O Gabriel, ele não conseguia nem rolar. Ele só virava de um ladinho e virava do outro ladinho. Se colocava ele sentado, ele caía. Entendeu? Então, ele não tinha controle nenhum no corpinho dele. Então, claro que eu queria que fosse tudo mentira, mas não. Era mais pura verdade. E isso fez com que a gente fosse para a rua e fosse gritar e pedir ajuda pela vida do nosso filho. Era a vida do nosso filho. Com certeza. Todo dia morrem crianças por conta dessa doença. E a gente não queria perder o nosso filho, né? Nosso bem mais precioso,
O filhinho que a gente tanto planejou, tanto esperou, e por conta de uma doença, a gente cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Não, a gente foi pra rua sim. A gente diz... de pandemia, né? Em períodos de pandemia, o Gabriel com... Verdade, verdade, gente. É verdade. Um agravante, olha, nem tinha me tocado, realmente, né? Com o agravante da pandemia. Que não... Fique em casa, né? Aquela coisa, fica em casa, fica em casa. Como que eu vou ficar em casa, gente? Né? Quando meu filho tem diagnóstico de morte, como é que eu vou ficar em casa? Né? Não tem como cruzar os braços, né, Cláudia? Quando é para o nosso filho, a gente faz tudo, né? Falando que não tem... apesar de ser o período de pandemia, a gente não podia cruzar os braços, né? A gente tinha que fazer tudo por ele, né? Sim, mas eu imagino, assim, a agonia de vocês, porque a qualquer momento alguém poderia, né, impedi-los de sair. E se alguém impedisse, o que vocês iam fazer se tem um bebê doente em casa com um diagnóstico de morte? É só para o milagre ficar mais bonito, né? Sim, com certeza. Tiveram algumas pessoas, né, a gente não vou citar nomes, que disseram que a gente não ia conseguir. Nossa. Vocês não vão conseguir, é impossível. Mas a gente sempre teve na nossa mente, no nosso coração, a gente não vai conseguir. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente conseguiu. A gente conseguiu, graças a Deus. E como foi isso, Suzana? É impossível não se emocionar, gente. Olha, eu estou assim, eu falei para todo mundo, sabe? Foi incrível, eu saí falando para todo mundo, quem não conhecia, porque quando vocês estavam em campanha, eu, do meu jeitinho, né, fiz a campanha também, né? Eu falei para todos os meus amigos, contei, aí eu não sabia contar direito como é que era, mas, gente, olha só, por favor, ajuda, sabe? A Emily, né? Eu não sei se vocês conhecem a Emily. A Emily eu também tenho falado. Não estou tão envolvida como eu estive com o Gabriel por causa do Fábio, né? Porque o Fábio era nosso amigo e a gente teve essa... ficamos sabendo, né? Por intermédio do Fábio, da doença do Gabriel. A Emily, ela entrou no meu Facebook através de vocês. E ontem ela estava fazendo uma campanha também, essa semana, né? Para viajar. E eu fiquei super preocupada. Ai, meu Deus do céu, ela tem que viajar. Ela já conseguiu também o remedinho, né? Eu fiquei super feliz. Vai tomar agora às 18, se Deus quiser. Isso aí. E nesse final de semana ela precisava também, ela estava fazendo uma vaquinha porque ela tinha que viajar para fazer a fisioterapia. Mas deu tudo certo, a família também está bem. Mas aí me conta, Suzane, como foi que vocês receberam essa notícia? Porque eu estou assim curiosíssima. Ai, foi muito difícil. Assim, eu te confesso que a nossa preocupação maior era com relação à ressonância magnética do crânio. A gente achava que poderia ter alguma coisinha na cabecinha do Gabriel, né? Que estivesse influenciando nos movimentos do Gabriel. A gente não imaginava que fosse sair alguma coisa, Gabriel? Meu filho, ali, ó. É tia Cláudia. Oi, lindo! Para você ter noção, Cláudia, em 2 semanas que nosso filho tomou essa medicação, em 2 semanas ele já rolava. De uma forma assim surpreendente. Uma criança que não mexia, só mexia de um ladinho para o outro, ele começou a rolar em 2 semanas. Nossa! Exatamente. Então, assim, tem o remédio, né? Sim, porque eu não entendi. Com o remédio. Quando a gente com o remédio, sim. Depois do remédio. Lá em Curitiba, Cláudio, depois de 2 semanas que o Gabriel recebeu o medicamento, ele já começou a rolar sozinho. Aí, ele um lado pro outro, e pós a medicação, lá em Curitiba mesmo. Aí ele começou a rolar sozinho. Olha, entendeu? Gente, isso, que bênção, que alegria. Né? Começou a progredir muito rápido, graças a Deus. É verdade. Porque o nome dessa medicação se chama Zolgensma. E essa medicação, no caso, ela ajuda a produzir uma proteína que o Gabriel, crianças que têm AME, nascem sem essa proteína, que é SMN1. Então, é essa proteína que faz a gente mover os braços, ficar erguido, ficar de pé, se movimentar. E o Gabriel não associa essa proteína. Sim. E essa medicação ajuda a produzir essa proteína no organismo da criança. Entendi.
Hoje o Gabriel já senta sozinho. Hoje o Gabriel já está começando a ficar de pé com apoio. Entendeu? Tá começando a ficar ele ainda não engatinha, ainda não consegue fazer o movimento de engatinhar. Mas ele está começando a ficar de barriguinha para baixo e levantar a cabecinha, coisa que ele também não fazia. Entendeu? Então, graças a Deus, sim, é uma doença muito traiçoeira. Porque quando a gente fala em músculo, o músculo envolve tudo. Músculo envolve braços, pernas, a fala, o pulmão, o coração, cérebro, tudo. Mexe em tudo. Então, imagina você ver o seu filho atrofiando todos esses músculos e você sem poder fazer nada. O pior é o diagnóstico de morte, né, Suzane? Exatamente. Eu lembro que vocês diziam que não passaria de 2 anos, né? Se passasse, não era mais ou menos isso. Exatamente. Porque quanto mais os neurônios motores vão morrendo. E os neurônios que morrem, eles não se regeneram. Então, quanto mais tarde a criança se medicar, mais neurônios vão se perder e não tem como voltar atrás. Então, por isso que essa correria contra o tempo, esse desespero, tomar essa medicação. Porque quanto menos neurônios mortos, menos perdas a criança terá. Entendeu? Então, graças a Deus, o Gabriel conseguiu tomar essa medicação com 1 ano e 4 meses. Graças a Deus. Olha só, né? E como foi receber a notícia de que o Gabriel iria tomar esse remédio, né? É injeção, é vacina, é o quê? É remédio mesmo, né? É uma medicação na veia. É como se fosse um sorinho. Um soro. É como se fosse uma vacina? Oi? É como se fosse uma vacina, não? É um remédio. É como se fosse uma vacina. Como se fosse uma vacina. Entendeu? E como foi para vocês? Assim, conta assim, o dia que vocês receberam a notícia que o Gabriel havia conseguido esse remédio. Conta para mim qual foi. Olha só, né? Eu acho que vocês vão conseguir descrever isso. Vamos ver. A gente fez por 2 formas. Fala primeiro a Suzane e depois o Antônio. A gente fez a gente conseguiu comprar essa medicação por 2 formas, né? A gente fez a campanha, indo para a rua mesmo, fazendo bingo, fazendo bazar, vendendo pastel, fazendo sorteios. Vendendo livro. Vendendo livros, exatamente. Fazendo passeatas, carreatas, motociatas. A gente fez inúmeros eventos na rua para tentar levantar esse dinheiro. A gente levantou, foi 600 mil e uns quebradinhos. Isso a gente conseguiu levantar. Para 12 milhões, não é nada. Não é nada. E nosso desespero cada vez ia aumentando, porque o nosso filho, a idade ia passando, e a gente percebia que o dinheiro não ia aumentando na conta. A gente fala, Cláudia, que foram 6 meses de campanha, mas pra gente parece que foram 6 anos. Sim, eu imagino isso. Não, eu não imagino. Não tem como. Eu, como mãe, eu não imagino. Não tem como você imaginar. Mas aí, a gente conseguiu também com o apoio da empresa do meu esposo. A empresa do meu esposo, ela se sensibilizou muito com a nossa causa. E eles concederam, né, 2 advogados para entrarem no processo a favor do nosso filho, para conseguir essa medicação. E aí a gente conseguiu, né? A justiça disse sim para a vida do nosso filho. E aí, quando acontece isso, a União complementa o valor. Então, a gente tinha arrecadado 600 mil e um pouquinho, a União vai lá e complementa o valor restante. E aí foi quando a gente recebeu, aí o Carlos vai poder falar melhor, né? Porque foram os advogados que entraram em contato conosco, informando, sim, né? Nossa! Conta, Antônio, desse contato da vida, contato da vida. Muita alegria, né? Assim, a gente... Aquela angústia, né, no coração, né, o processo correndo, e a gente, assim, a gente confiava nos nossos advogados, né? Mas com aquele aperto no coração, porque a gente via bastante processos que são indeferidos, né? A União, ela não diz sim para todas as crianças, né? Então, assim, por algum motivo, né? Mas graças a Deus que para o nosso baixinho ela disse sim. Então, o dia que nós recebemos a ligação dos advogados foi, assim, sem sombra de dúvida, um dos dias mais felizes, né, de nossas vidas. Eu acho que fica mais feliz, né, da vida.
foi como se o nosso filho tivesse a oportunidade de renascer novamente. Né? Como se tivesse... Foi o dia do nascimento novamente, né? Exatamente. Foi uma felicidade de todos, assim, né? De todos. Para você ter noção, até os próprios advogados choraram no dia, de tanta emoção. Gente, eu imagino. É uma vida, entendeu? Uma vida. Eles estavam lutando por uma vida, não era por um objeto, por um dinheiro. Não era por um processo, era por uma vida. Exatamente. E aí foi muito, nossa, sem palavras para descrever. Eu chamei vocês aqui para falar com a gente justamente por isso. Porque, assim, a gente pensa tanto em tantas coisas, né? Em lutar pelos nossos sonhos, em ter as nossas coisas, que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas e quando o nosso filho, o nosso parente, o nosso querido tá ali do nosso lado e a gente não pode fazer nada? Porque, assim, eu creio que tudo bem, por mais que houve lá a mão dos advogados, né? Houve aí toda essa situação de vocês, da mobilização geral, de todo mundo, assim, era impossível a gente não se envolver, né, na causa de vocês. Mas, sobretudo, houve a mão de Deus, né? Sim, com certeza. Que parece que foi assim, uma coisa... Quando eu ouvi, eu acho que o Fábio mandou mensagem. Não, acho que foram vocês que colocaram, né? Que ele tinha conseguido. Nossa, eu pulava tanto aqui em casa, eu pulava tanto, tanta felicidade. E eu já fui para a internet, eu não queria nem saber. Eu fui para a internet, gente, o Gabriel conseguiu. Né? Tudo isso. Mas, assim, é muita emoção mesmo. A gente fala, Cláudia, que desde quando a gente recebeu a notícia, né, do diagnóstico, né, do Gabriel, até ele receber o medicamento, Deus estava ali com a gente o tempo inteiro. A gente vai, assim, ligando os pontos, né, desde quando a gente descobriu, as pessoas que o Papai do Céu foi colocando em nossas vidas, né? Então, assim, ele estava segurando a nossa mão ali o tempo inteiro, entendeu, Cláudia? Isso aí, com certeza. E Antônio, Suzane, vocês não saíram dessa os mesmos, né? É impossível sair de uma história dessa, a mesma coisa, a mesma pessoa. Porque até eu dei uma mudada, sabe? Até quem está de fora, que não é tão próximo. Isso mexe com a gente de tal forma que dá uma mudada na nossa visão de mundo, nas coisas que a gente, né? Enfim, eu imagino como vocês cresceram, né? Como ser humanos com relação, assim, por conta dessa situação toda do Gabriel, né? Porque inimaginável viver uma situação assim. E ter vitória, né? E ter a vitória. E assim, Cláudia, no início a gente se questionou muito, né? Por que com a gente? Eu imagino. A gente se planejou tanto em ter o Gabriel. E por quê? Deus escolheu a gente, né? E aí a gente tem uma doença genética. E até hoje a gente sabe, ninguém na nossa família tem essa doença. Minha mãe teve 4, minha irmã teve 4, minhas sobrinhas tiveram, a família do meu esposo, ninguém com essa doença. Como e pode? por que o Gabriel? Né? Então a gente se questionou muito, perguntou muito a Deus por quê. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você na época que minha mãe faleceu também, né? No mesmo período. Eu descobri o diagnóstico do Gabriel, já é 27 de outubro. Começamos a campanha do Gabriel dia 9 de novembro. E dia 11 de novembro minha mãe faleceu. Muito então duro. Foi muito duro. Gente, meu Deus, que provação. Olha, você não tem noção de como foi. Não tenho mesmo. Não tem como imaginar. Mas aí foi o que minha mãe falou na época, né? Quando ela já próxima à ida dela, ela comentou. Minha filha, eu tive 4 filhos, sua irmã também teve, a família do seu esposo também teve. Mas se Deus escolheu vocês, Ele escolheu vocês a dedo. Porque Ele já sabia que vocês seriam capazes de cuidar do Gabriel. Então, vocês vão ser capazes de vencer essa luta, essa batalha. E aí, depois ela partiu, né? E vencemos. Vencemos com muita luta, com muitas pessoas do bem que apareceram no nosso caminho, muitas pessoas. A gente pode até falar para você que mais pessoas que a gente nunca viu na nossa vida nos ajudaram muito mais
do que os próprios familiares. A gente pode falar isso assim, Geralmente julgam, é verdade. de todo o coração. Pessoas que a gente nunca viu na nossa vida. Eu lembro muito bem como se fosse hoje. A gente saindo da nossa garagem e apareceu um rapaz que eu nunca tinha visto na nossa vida, com uma sacola cheia de latas de leite, ninho, mas dentro, moedas, muitas moedas, deviam ter que mais 10 latas, mas só com moeda dentro. Ele chegou e entregou na nossa mão e falou, isso aqui é para vocês comprarem o remédio do Gabriel. Nossa, então na época a gente se questionou muito porque a gente, mas hoje a gente acredita porque realmente Deus sabia que nós seríamos capazes de vencer de até o final pela vida do Gabriel. E Deus também quis tocar no coração de tantas pessoas, talvez pessoas que não acreditassem mais em milagre, pessoas que não acreditassem mais em Deus, no poder de Deus. E com a história do Gabriel, a gente pode provar, né, para muitas pessoas que sim, Deus existe, que milagre existe, que fé existe. É verdade. Então, tem um médico do nosso filho que falou pra gente que não era pra gente criar expectativa que o Gabriel não ficaria de pé. Olha, ele falou, mãe, pai, não crie expectativa que o Gabriel não vai ficar de pé. E hoje o Gabriel tá conseguindo ficar de pé. E ele foi a primeira pessoa que eu mandei a foto do Gabriel de pé. Oh, claro. Deus existe, gente, Deus existe. Entendeu? Não tem outra explicação, entendeu? O meu filho, minha mãe falou na época, Suzane, seu filho é mais que especial. Minha mãe não sabia nem a infância do meu filho ainda. Porque na época, quando eu tive o Gabriel, logo em seguida a minha sobrinha engravidou também. Aí eu comentando com a minha mãe, né? E mãe, o Gabriel vai perder o troninho dele, que agora ele não vai ser mais o predileto, agora vai ter o bebezinho. A minha mãe, sem saber da doença, ela falou, o Gabriel é mais do que especial. Então ela já sabia, né? Que era um príncipe, que o Gabriel ia transformar vidas. Ele transformou muitas vidas. Está transformando e vai transformar. Suzane, eu não sei se você lembra, na nossa live, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no mesmo lugar que eu estou agora. Que você falou a mesma coisa que você está falando aí. Né? Você falou, Cláudia, eu não entendo. Por que, gente? Só que você colocou, né, realmente num ponto de interrogação. Né? Você falou, por que, gente? Nessa hora você se emocionou. A gente não entende. Porque aí falou tudo que você falou lá, né? Porque aí falou que na família não tem nenhum caso, é genético, como é que pode? E realmente, assim, eu vou te falar, vou confessar para você. Nesse momento, meu coração, assim, ardeu. Porque eu falei, o que eu vou falar para uma mãe, né? Para uma mãe que está conversando comigo aqui e está dizendo que não entende e está dizendo que vai ter que ser o impossível, né? O que eu vou falar? E o que me veio em mente, eu falei que foi o poder de Deus, ele vai atuar. Deus vai fazer um milagre. A gente não sabe como, porque como diz a bispa Sônia, que é a minha bispa, que eu amo, milagre não se explica, milagre se vive. Sim, exatamente. Não explicar. Não tem explicação. A gente vive, ponto. Sabe? Exatamente. Não tem que justificar. É o milagre de Deus na nossa vida e ponto final. E vocês viveram o maior milagre, que é o milagre da vida. Estamos vivendo. Da vida em dobro. Estamos em progresso, né, meu filho? Progresso a cada dia, né? Eu tenho acompanhado, tudo muito lindo. Né, Gabriel? Olha só o milagre! Manda beijo, tia Cláudia. Milagre! Manda um beijo, Gabriel, para todo mundo que está vendo. Ó, tem 117 pessoas vendo. Manda um beijo. Ai, que gostoso, gente. Então, Cláudia, foi isso. Deus nos passou essa missão, porque Ele nunca nos dá coisas que a gente não possa carregar. Verdade, né? É verdade. Ele nos passou essa missão, mas Ele não nos deixou em momento nenhum sozinhos, desamparados. Ele nos passou essa missão, mas colocou anjos no nosso caminho. Anjos que nos estenderam, anjos que foram para a rua com a gente, sem nos conhecer, se abdicaram da vida deles para estarem ali com a gente. Embaixo de sol, embaixo de chuva, entendeu? Para fazer esse milagre acontecer. Então, a gente é assim, eternamente grato, primeiramente a Deus,
E a segunda, todas as pessoas que estiveram conosco, nos ajudando, nos apoiando, acreditando, né? Que esse dia chegaria, graças a Deus chegou. E estamos aqui, ó, contando, né? A vitória. Olha, que emoção. Parabéns por vocês Meu terem uma criança tão linda. Né, Cláudia? Para quem não sabe da história, meu marido foi para a rua dançar em praça pública. Lago da Carioca. Né? Lago Primeira da Carioca. Conta pra gente, Antônio, como foi a emoção de ser artista. É muito difícil, né, Cláudia? Mas, assim, no momento só tinha um objetivo, né? Tudo pelo Gabriel. A única coisa que eu pensava era isso. Eu vou fazer pelo meu filho e ponto, eu tenho que fazer. E foi assim, entendeu? Porque você não pode pensar muito. Sim. Assim, eu sou muito tímido. Imagina eu, uma pessoa tímida, dançando no Lago da Carioca para qualquer pessoa ali passar ali e ver aquela cena, né? Então, eu só tinha um objetivo na cabeça e era aquilo que eu só pensava nisso. Eu preciso fazer pelo meu filho. E ponto. E você faz, entendeu? Olha, gente, é incrível, né? Assim, na realidade, nós somos um casal muito reservados. Nós não tínhamos Instagram. Olha! Meu marido não tinha tentado de cancelar o Facebook dele. Nós somos mais de casa, igreja, trabalho, ou um passeio, outro, mas assim, a gente é um casal muito tranquilo, muito na nossa, caseiro, sai, mas sempre entre a gente. Então, expor a nossa vida para milhares de pessoas foi muito difícil. Sim. Ter que todo dia ficar contando sobre a história do Gabriel, pedindo dinheiro. Assim, acho que a parte mais difícil foi o pedir dinheiro. Sim. A gente pedia dinheiro para algumas pessoas ajudavam, muitas pessoas ajudavam, outras pessoas zombavam. Quando a gente entregava o panfleto na mão contando a história do Gabriel, eu já percebi, já vivenciei muitas pessoas jogando o panfleto na rua, não acreditando na história. Fala, não, mas eu também tenho um problema, não é só você que tem problema, eu também tenho. Sendo que o meu problema era a vida do meu filho. Eu podia perder a qualquer momento do meu filho. Entendeu? Então, eu não queria um dinheiro para um lazer, para uma plástica. Não era para a vida do meu filho. Entendeu? Então, a pior parte foi ter que pedir dinheiro. Mas a gente teve que deixar a vergonha de lado, a timidez de lado, e enfrentar mesmo na cara e coragem e ir para a rua. Em período de pandemia, então, tinham pessoas que nos abraçavam em período de pandemia. Mas a gente abraçava. Olha, é mais de milagre em cima de milagre, em cima de milagre. E uma coisa te conta, a gente não pegou Covid. Olha isso. Não pegou Covid. É coisa de Deus, coisa de Deus. Olha como é que pode. E com medo, né, Suzane? Se eu pego essa doença e passo para o Gabriel, muito complicado. Ao vivo, gente, ao vivo tem de tudo. Ficou baixinha a sua voz. Então, assim, Ih, ficou baixa, Suzane. Peraí. Voltou. Voltou. E o medo também de trazer essa doença para dentro de casa. Sim, 9 meses, 10 meses de vida. Mas graças a Deus, Deus é muito soberano, muito extraordinário. Proteger o tempo todo. Nos proteger o tempo todo, né, meu filho? Graças a Deus, graças a Deus. E assim, Cláudia, algo importante também que eu preciso citar aqui é o fato de... Foi todo um conjunto. Quando a gente levou o Gabriel na neuropediatra e foi diagnosticado, o Gabriel começou a tomar uma primeira medicação, né, que foi Spinraza. Ele chegou a tomar 5 doses dessa medicação, porém essa medicação só ajuda a desacelerar a doença. A doença não evolui com tanta velocidade, mas continua evoluindo, mas desacelera. Ele tomou essas 5 doses. E a doutora neuropediatra, ela viu que a gente estava muito ansioso pelo Zolgensma, porque é essa medicação que ajuda a produzir a proteína que nosso filho precisava, né? E precisa ainda. Sendo que ela foi bem clara com a gente que é um conjunto. Só o Zolgensma não faz efeito. Precisa de fisioterapia, e hoje o Gabriel faz 5 vezes na semana. Precisa de fono, precisa de terapia ocupacional, precisa de uso de órtese, de uso de colete. Então,
é todo um tratamento. É todo um dinheiro, né, Suzane? É todo um dinheiro. Nada disso é de graça. Nada disso é de graça, entendeu? E assim, graças a Deus, hoje o Gabriel continua fazendo, né, todos os tratamentos, a medicação dose única, mas ele continua fazendo a fisioterapia 5 vezes na semana, continua fazendo a fono 3 vezes na semana e terapia ocupacional 4 vezes. Já entrou na escolinha, porque o Gabriel... Gabriel, você está na escolinha, Gabriel! Que legal! O Gabriel... E aí a própria neuropediatra do Hospital do Fundão, ela nos orientou a colocar o Gabriel na escolinha para ele poder interagir com outras crianças. Interagir com outras crianças. Muito porque legal. na terapia... Ele está com 3 aninhos, né, Suzane? Vai fazer mês que vem. Mês que vem. Ih, vai ter bolo, Gabriel? Vai ter bolo? Vai ter parabéns? Vai? Né, Gabriel? Tem que ter, né? Tem que ter todo ano. Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Olha, incrível demais. Viva o Gabriel! Gente, olha, no dia que a gente fez a live, né, para falar da doença do Gabriel e para pedir ajuda, eu lembro que nem deu para mostrar o Gabriel, né, direito. Eu acho que a Suzane nem chegou a mostrar, porque ela estava tão aflita, né, tão aflita. Aí tinha uma senhora com vocês na live, né? Não sei se era sogra. Sua sogra? Minha mãe tomava conta, né? A minha sogra que tomava conta do meu filho. Eu acho que ela estava com ele, você falando comigo. E eu lembro muito, assim, dos vídeos que você postava que ele não conseguia segurar a cabecinha. E a gente ficava assim, sabe? Então, ai, meu Deus, faz alguma coisa, meu Deus, por favor, por favor. E a gente orava. E glória a Deus, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Primeiro a Deus, né, por ser tão carinhoso, tão zeloso. Sim. Assim, a todas as pessoas que ajudaram, né? E assim, vocês estão relatando, eu estou pensando, o quanto a nossa vida, a vida de tanta gente mudou pelo Gabriel, né? Tanta gente foi influenciado. E a própria vida de vocês, como vocês tiveram que se superar, que, como você falou, eu era tímida, nós éramos reservados. E agora, nada é impossível para vocês. Nada. Não tem impossível. Isso é verdade. Com certeza. E vocês realmente foram escolhidos para viver um milagre. Escolhidos. Deus não perguntou, não. Deus pegou e falou assim, vocês vão viver um milagre. Vai ser ruim no início, vai ser um deserto, mas vocês vão atravessar o deserto e vão chegar do outro lado, da terra, na terra prometida. Olha, é tão difícil entender isso, Cláudia. Eu sei. Ninguém está preparado. Tem que estar preparado. Você precisa da ajuda. Você precisa da ajuda de Deus para poder passar por isso e das pessoas que Ele coloca no seu caminho. Porque essas pessoas te ajudam a segurar a sua mão, entendeu? É verdade. E são vários momentos, né, que você fica triste, desanimado, e essas pessoas estão ali o tempo inteiro com você. Vamos lá, a gente vai conseguir. Vamos lá, força. Então, assim, Deus colocando, Ele usando, né, as pessoas, né? Da forma que Ele tem para poder mostrar o milagre dele, né? Sim. Assim, eu lembro, teve uma carreata que a gente fez na Barra da Tijuca. Foram muitos carros mesmo. Foi assim um dia... Um dia incrível. E várias pessoas iam ajudando, a gente ia divulgando, né, no microfone, e as pessoas iam contribuindo. E aí, no carro que eu estava, falando no microfone, veio até a gente um morador de rua, com uma moedinha de 25 centavos. Meu Deus, ele que coisa falou, linda. é a única coisa que eu tenho para oferecer a vocês, mas eu vou oferecer. Olha, eu não tenho nada, eu tenho esses 25 centavos, e ele deu. Sabe, com todo amor, com todo o coração. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu, o Gabriel conseguiu transformar o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas.
Cláudia, que a gente não consegue ajudar as pessoas, mas assim, a gente fazendo um pouquinho, todo mundo fazendo um pouquinho, ajuda muito, entendeu? Exato. Então, assim, faz toda a diferença. Vai. Ah, mas eu não tenho 12 milhões. Ah, mas R$1 de 12 milhões de pessoas resolveria o problema de... A Suzane falou isso para mim na live, né? R$1 de 12 milhões. Eu comentei com meu marido, nossa, a gente tem que correr atrás então de só 12 milhões de pessoas. O que é isso, gente? É pouco, sabe? É pouco. Para Deus é pouco. Para Deus não é nada. É só R$1. Aí eu ficava aflita também, né? Tentando imaginar o que poderia fazer. Ai, mas a gente então podia abrir, assim, fazer 12 milhões de pessoas sair pela rua gritando. Eu não sei, a gente fica pensando em tantas coisas, fazendo tantas coisas. Com certeza. Era um pensamento nosso de manhã, tarde e à noite, né? Não, e vocês eu não posso imaginar, como eu falei, se eu fiquei mobilizado, se as pessoas se mobilizaram, ficaram sensíveis, né? Imagine, eu não posso imaginar, a gente não pode imaginar um sofrimento desses e uma alegria dessas. São coisas, assim, completamente contraditórias. É você sair do buraco, do fundo do poço, né? Ou melhor, vou colocar melhor, sair do inferno e ir para o céu. Vocês literalmente saíram do inferno para o céu. E eu acho assim, que nada na vida de vocês daqui por diante vai ser impossível. Vocês estão preparados para viver qualquer situação e ser vitoriosos em qualquer situação. Porque a situação principal, né, o amor que é um amor assim incondicional, que é o amor por um filho, né? Vocês conseguiram fazer de tudo que vocês podiam, vivenciaram a vitória. Agora, vocês estão assim, né? Fala aí o celular. Prontos para tudo. Nada para vocês é impossível mais, né? E a gente fica só o quê, né? Assim, maravilhados, porque, assim, como eu falei, né? Tem gente que pensa que milagre só está na Bíblia, né? Lá na Bíblia. Foi coisa do passado. O milagre Deus fazia na cova dos leões. Mesmo assim, nem acredita, né? Como é que pode? Como é que tinha cova dos leões? Ih, esse cara foi engolido pelo peixe nada. Mentira. Olha aí o Gabriel. Vou comprovar que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Era impossível aos olhos humanos conseguir 12 milhões. Pessoas humildes conseguirem 12 milhões. É impossível também aos olhos humanos Daniel sair da fornalha sem se queimar. Os amigos do Daniel. E Daniel sair da cova dos leões sem ser atacado. Jonas ser engolido por um peixe. É tudo impossível, gente. Tudo impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. Amém. Amém. E eu estou muito feliz por estar vendo essa coisa linda na minha frente, gente. Eu estou muito feliz. A gente já vai terminar, né? A nossa live. Quer falar mais, Suzane? Quer falar? Só uma observação. Porque assim como nós fomos ajudados, primeiramente por Deus e segundo por tantos anjinhos que surgiram no nosso caminho, outras crianças também precisam da mesma ajuda. Sim. Exato. Viu, né? Agora tem outras crianças que precisam. Tem outras crianças. E eu queria também falar sobre a AMI, né? A AMI, quando o Gabriel, graças a Deus, nós estamos de planinho de saúde, né? Do meu filho, do meu esposo, tem plano de saúde. E é pelo plano que a gente consegue arcar o custo da fisioterapia, de todo o tratamento do Gabriel. É pelo plano de saúde. Sendo que assim que nós descobrimos a doença, a gente soube que o Gabriel precisa de um aparelho respiratório, que ele dorme até hoje, ele tem que dormir com esse aparelho respiratório, porque senão, para poder ajudar a expandir a parte do pulmãozinho dele, poder respirar melhor. Porque quando ele não fazia uso do aparelho, ele suava muito para comer, ele suava muito para comer, ele forçava muito a respiração. E esse aparelho vai ajudar a expandir o pulmãozinho e ele respirar muito melhor. Então, hoje ele não sua praticamente quase nada. Sendo que no início a gente não tinha ainda, não entendia, e ainda não tinha essa questão do plano de saúde para podermos fornecer esse aparelho respiratório. E foi graças à AMI, que é Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, que no primeiro mês eles forneceram o aparelho respiratório para o Gabriel.
E aí, Gabriel já conseguiu receber esse suporte por conta desse instituto, dessa associação de amigos. Olha só! E como a gente faz, Suzane, para ajudar, para estar em contato? A gente pode visitar a AME? Não. É um prédio, né, meu amor? Eles são uma associação, né, que ajudam as crianças, né, com essa doença. E as famílias, né, que não têm assim, um conhecimento, né? E, no caso, quando eles nos encontraram, a gente não sabia o que fazer, né? Então veio a orientação e a gente, naquele momento, ainda não tinha o suporte do plano. Só que eles mostraram para a gente que aquele aparelho é muito necessário para quem tem essa doença, né? Então eles alugaram, eles mesmos, né? Custearam o aluguel do equipamento, ficou aqui até o plano trazer o BIPAP do Gabriel, né? Que hoje é o modatário. Mas eles mesmos, por isso que a gente pede para quem puder ajudar, né? O amigo da AME. Deixa fixado depois o telefone, o e-mail, as redes sociais. O Pix também, a forma como se pode contribuir. Depois que a gente finalizar a nossa live, eu vou passar também uma artezinha que eu recebi da própria AME, com os dados bancários. Então, quem puder ajudar, a AME realmente existe. Essa associação existe. E a doença AME também existe. Então, a gente sempre falava muito nas nossas ações de rua. E se fosse seu filho? E se fosse seu irmão? E se fosse seu primo? A gente nunca imaginou que isso aconteceria com a gente. Nunca. Então, pense no próximo. Então, se pode, ajude com 1, com 2, com 3, com 5 reais. Mas vai fazer toda a diferença para as crianças, porque as crianças precisam desse aparelho respiratório. O tratamento precoce para essa doença é fundamental. Tá? É fundamental, é fundamental. Ele só tem 2 anos, né? Total. E hoje o pulmãozinho dele é praticamente assim com o tamanho normal, ele é muito expandido desde aquele período, né? Desde quando a gente, lá com 9 meses, né? Quando a gente tinha 9 meses, ele começou a utilizar esse equipamento, né? Nos momentos de soninho, ou naquela época, no momento que ele ficava cansadinho. Agora, hoje não. Hoje ele só usa quando ele vai dormir mesmo, né? Mas lá atrás, na época que ele precisava utilizar com um pouquinho mais, né, de frequência, então, assim, é um equipamento fundamental para o tratamento, entendeu? As pessoas as crianças que têm essa doença, todas elas precisam utilizar, entendeu? E não são todas as crianças que têm o plano de saúde como nós temos. É verdade, bem colocado. Exato. E aí, precisa de ajuda. Então, qualquer doação que for feita vai ajudar muito, tá? Com certeza. Aí depois eu vou informar todos os dados bancários, a forma de... Eu vou gravar. Essa live vai ficar gravada, pelo amor de Deus, tem que ficar. E aí a gente tem que ficar. Naquele dia, não sei o que aconteceu. Eu acho que a internet estava muito ruim, não foi? E aí toda hora estava caindo, né? E eu não consegui gravar, mas hoje a gente vai conseguir. E aí vocês colocam todas essas informações fixadas lá. Eu também vou publicar no YouTube, tá? Essa live. O máximo de pessoas que a gente puder atingir, que a gente puder arrebanhar para continuar nessa luta, né? E para ouvir também, porque tem gente que não tem essa doença, que, por exemplo, eu estava em depressão. Depressão, as pessoas acham que é frescura. Muita gente acha, né? Muita gente, eu ouvi, para, né? Depressão nada, levanta daí. E eu confesso que eu já até falei isso, entendeu? Eu já até falei isso para algumas pessoas. Por favor, é frescura. Levanta, vambora. E às vezes a gente tem que passar na pele alguma coisa para a gente acreditar, sabe? E aí eu vi o que é uma depressão. É você realmente não conseguir nem tomar banho, é você não conseguir sair da cama, é você não conseguir, sabe? Mas você não é isso, não é aquilo, né? Não interessa. Pode ser o presidente da República. Se você estiver em depressão, você vai ficar numa situação precária mesmo ali. E aí, as pessoas falam, não, você tem que... o pensamento que move, você tem que pensar coisas boas. Não é pensamento positivo que vai te tirar dali. Eu não acreditava em remédio. Eu falava assim, remédio não vou tomar remédio. Sabe, para depressão, porque eu vou viciar naquilo e o remédio não vai me ajudar. Só que hoje eu tomo o medicamento e o medicamento é muito bom e tem me ajudado muito. E por isso eu tô aqui hoje, senão de repente nem poderia estar. Né? Eu conversei com a Suzane. Então é isso, gente. A gente tem que, né, viver, acreditar mesmo
fazer o possível para que Deus haja no impossível. Deus haja no impossível, né? E tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Eu tô aqui em depressão. A depressão, ela não surgiu do nada, ela teve uma origem. Eu peguei essa origem, sabe? E transformei assim, fiz do limão uma limonada. Eu abri um quadrinho lá no meu YouTube sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, né? Porque no decorrer da minha vida eu vivenciei muito isso, né? E por isso eu cheguei nesse ponto. Hoje, graças a Deus, eu sou casada com um homem maravilhoso, de Deus e tal. Mas eu vivenciei muito, e isso me deixou muito fraca em algumas situações, né? E por conta disso, hoje eu estou ajudando outras pessoas. E vocês estão ajudando, não tem nem comparação, né? A minha depressão a tudo que vocês vivenciaram. Não tem comparação. Hoje vocês ajudam muitas pessoas. Não só que tem AME, mas que tem depressão a levantar da cama, que não acreditam mais na vida, pessoas que pensam em suicídio. Hoje vão parar, vão olhar essa live hoje ou amanhã, que a gente vai deixar gravado. Nossa, se ele venceu, eu posso vencer também. Né? E é uma corrente do bem. É uma corrente do bem que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando e não tem fim. Não tem fim. Não é mesmo? Né, Gabriel? Olá, Gabriel. Gabriel! Ó, a gente vai tirar uma foto agora. Vamos, já registrado aqui. Tem que dar um sorriso bem bonito, Gabriel. 1, 2, 3 e... Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, Gabriel? Mostra o dentinho, cadê o dentinho? Tirei. Vou tirar outra para garantir. Outra? 1, 2, 3 e... Isso. Tirou. Apareceu na bateria do telefone, mas tirou. Então, gente, olha, muito obrigada. Muito obrigada por terem aceito no passado, né? Que a Suzane veio falar comigo. E hoje, gente, olha, sem palavras para agradecer a vocês pelo casal que vocês são, pelos pais que vocês são. Deus realmente escolheu a dedo. Talvez outros não conseguiriam ter força, não iriam lutar e abandonar o barco e deixar correr, porque realmente tem que ter muita força, muita garra para passar pelo que vocês passaram. Estão fortes, estão bonitos, coradinhos, como dizem, né? Estão coradinhos. Agora é só alegria, Cláudia. Só alegria, só alegria. Só benção. Daqui a pouco eu até vai ter outro irmãozinho. Não. Chega, Gabriel. Não, né? Tá bom. Agora, eu queria falar uma coisa. Só o Gabriel, né, Gabriel? Toda atenção para ele. Dá tempo de falar uma coisinha? É isso aí. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Estou muito feliz de estar com vocês, mesmo de forma indireta, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, deixar um recado? Sim, olha só. Para todos os pais que têm filhos, para estimularem, né? O Gabriel, ele está com quase 3 anos, então, assim, a gente está precisando muito estimular ele para ele poder aprender a ler, aprender a falar. E a gente queria mostrar um dos livros que ajudou muito o Gabriel, né? Começar a falar as primeiras palavrinhas, as primeiras letrinhas, né? Que foi esse livro aqui, ó. Ai, meu Deus, não acredito, sério? Que linda a caixa mágica da Lelê, gente, obrigada, vocês são demais. A caixa mágica da Lelê, da tia Claudinha, Gabriel? Gabriel. Filho, acho que ela está falando com você. Você gosta da caixa mágica? Gosta. Que bom. Gosta do livro, né? Sim, meu lindo. Coisa linda. Fundamental, Cláudia, assim, para as crianças a gente poder estimular, para elas poderem aprender a falar, né? Aprender a contar. Então, o livro faz toda a diferença na vida delas. Né? Então, se vocês pais que hoje estão aqui puderem estimular os seus filhos,
leem para eles, juntos, né? Porque estimulem a criatividade. A Tia Mágica da Lelê é fundamental, né? Que é uma história que tira várias coisinhas, né? Então, assim, é um mundo de imaginações dentro daquela caixinha, né? Então, é muito legal. Façam isso pelos seus filhos. Ah, ó, isso não estava no script, eu vou ficar emocionada. Obrigada, gente. Obrigada, família maravilhosa de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus continue dando crescimento ao Gabriel, cada dia mais e mais e mais. Que ele cresça e que ele seja, assim, um homem de Deus, né? Que ele conte a história dele nos 4 cantos do mundo. Assim, eu profetizo que o Gabriel vai nos 4 cantos do mundo contando a história dele. E muita gente, por conta dele, vai reconhecer Deus como Deus do impossível. É isso que eu desejo para o Gabriel, é isso que eu desejo para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada de coração. Tchau, Gabriel! Tchau! Vem cá, Daniel. Vem cá ver o Gabriel. Vem. Vem, Matheus. Vem cá. Olha, eu vi ele, mamãe. A gente estava vendo do seu lado do papai, o papai ligou a câmera. Oi, vem cá, Daniel. Olha, tem uma câmera ali, ele mostrou. Ah, ó, tá vendo? Eles estavam assistindo quietinhos. Isso também é um milagre. Isso também é um milagre. Eles mostrou a câmera, agora a gente tá vendo lá. Dá tchau pro Gabriel. Manda um beijo, ó. Manda um beijo. Obrigada, Cláudia, pelo seu carinho. Isso aí, gente. Só vitória. Por ter feito parte dessa vitória. Amém. Eu fico muito feliz por isso. Muito feliz. Gente, ó, um grande beijo. E como eu digo lá no meu canal, até mais. Daqui a pouco estamos de novo para fazer outra live, por algum motivo. Tá bom? Convite aceito, hein? Tá bom. Com certeza. Tchau, Gabriel. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada, público, por ter assistido, por ter... olha, nós estamos fechando essa live com 116 pessoas. Olha que bênção, gente. Muito bênção, obrigada. Né? Obrigada de todo o meu coração, tá bom? Tchau. Beijo. Tchau. Ricardo, como é que eu gravo isso? Quero gravar. Chama lá, papai, vai. Matheus, chama o papai. Eu não consigo mais levantar. Eu tô doendo na perna. Deixa eu falar aqui, mamãe. Deixa eu falar aqui.